Aos amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma noite estamos aqui reunidos para glorificar e exaltar grande poder e glória. E aqui estamos para aprender um pouco mais a respeito da palavra do Senhor, exaltar o nome do nosso Deus. Temos tido alguns problemas na transmissão dos cultos, creemos na luta em que é para estarmos trazendo a palavra do Senhor assim como ela é, para que possamos ser ensinados, corrigidos, possamos crescer na graça e no conhecimento, assim aprendendo com Jesus, conforme o que a palavra nos ensina, conforme o que a palavra nos ordena, e assim nós vamos crescendo e nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo, mais próximos daquilo que o Senhor nos separou a ser, santos, irrepreensíveis, separados do pecado, separados de todas as coisas que tem nos atrapalhado nesse mundo. Eu convido os amados irmãos e glorifico a Deus pela vida de cada um dos irmãos que está agora nesse momento online aqui com a gente, ouvindo a palavra do Senhor, aqueles que vão estar depois ouvindo esse culto online que estará gravado. E para a glória do Senhor Jesus, que nós possamos nos tornar pessoas que sejamos canais de bênção onde quer que estejamos, inclusive aqui, nesse ambiente online. Então seja você um canal de bênção para aquelas vidas que ainda não conhecem Jesus, as vidas que ainda precisam ouvir a palavra, que você possa essa noite, além de se alimentar da palavra, além de você prestar atenção daquilo que Jesus tem a falar comigo, com você essa noite, que você possa ser um canal de bênçãos, que você possa compartilhar essa palavra para que chegue a muitas pessoas, que você possa curtir esse canal e essa publicação, esse culto agora nesse momento, para que nós possamos ser vistos por mais pessoas e assim consigamos alcançar mais vidas para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Eu convido você a fechar os seus olhos e levar o pensamento ao Senhor. Vamos orar a Deus. Pai querido e eterno Deus, diante de Ti, Senhor, apresentamos as nossas vidas como oferta agradável a Ti. Pai, esse culto online nas Tuas mãos apresento equipamentos, Senhor, a internet, Pai, o computador, o celular, o notebook, a TV, Senhor, onde quer que os Teus servos estejam a assistir, pois queremos, Senhor, que nesse momento o Senhor é aquele que está no meio de nós. Portanto, Senhor, visita cada lar, visita cada mente, Senhor, visita cada família, cada situação, Pai, que só o Senhor pode fazer, é só o Senhor que pode curar, é só o Senhor que pode libertar. Portanto, meu Deus e meu Pai, para a honra e glória do Teu nome, que possamos ser agora, Pai, aqueles que vão ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer, com as nossas mentes, com o nosso entendimento, com todo, Pai, o nosso amor por Ti, prestando atenção em cada palavra, Pai, que vem do Senhor, para que possamos, Pai, caminhar a cada dia mais, a passos firmes diante da Tua presença e seguindo, Pai, na Tua direção. É o que pedimos, adoramos e repreendemos agora toda a distração, todo o roubo de pensamentos e de mente, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Guia-nos pela palavra, Senhor. É o que pedimos nesse culto e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Vou estar compartilhando com os irmãos. Nós vamos estar dando continuidade no culto passado ao qual fomos interrompidos. Então nós vamos recomeçar e, para a glória do Senhor Jesus, pregar aquilo que o Senhor tem preparado para nós entendermos verdadeiramente aquilo que o Senhor tem a falar comigo e com você. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2. A partir do versículo 11 eu vou estar lendo para não tomar muito tempo, mas eu peço para que os irmãos estejam abrindo e marcando nas suas Bíblias, para que você possa meditar depois nessa palavra e assim gravar essa mensagem na tábua do seu coração, no seu entendimento, para que a palavra se torne viva em mim e você. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: palavra fiel é essa, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. E se sofrermos, também com Ele reinaremos. E se o negarmos, também Ele nos negará. Mas ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha que interessante, irmãos, essa palavra ela veio trazida pelo Senhor desde o culto passado online, ao qual que compreendemos que o Senhor vem a falar conosco sobre o verdadeiro cristão. Quem é o verdadeiro? Quem é o servo do Senhor? Tenho certeza que alguém aqui já deve ter ouvido falar ou ter comprado algum produto pirata. E nós vemos que eles são a réplica, eles são cópias do original, mas não têm as mesmas funções.
não têm a mesma durabilidade, eles não têm a mesma resistência, eles não têm o mesmo acabamento. Vamos entender que um produto gerado, o original, ele é concebido a partir de um projeto, e esse projeto sendo feito e visto que tudo que está nele é bom, ele começa a ser produzido em escala. Agora, quando um produto ele é pirata, ele é copiado de um produto original. O crente, da mesma forma, tem sido adulterado. E nós, no meio cristão, temos vivido e convivido com crentes, tanto originais como falsificados. Crentes piratas, que têm a aparência de crente, têm o convívio de crente dentro da igreja, se vestem como crente. Muitas vezes, nos lugares públicos onde estão os crentes, se portam como crentes. Mas verdadeiramente esses, será que vivem uma vida conforme a palavra nos ensina a viver? Será que esses crentes, esses piratas, eles realmente têm um entendimento da palavra e da mensagem a qual Jesus, os profetas, os apóstolos deixaram para nós? Os nossos irmãos deixaram por meio dos seus testemunhos? Então nós vamos compreender um pouquinho mais a respeito das coisas as quais fazem de nós um verdadeiro crente, segundo o que a palavra nos diz, ou se nós estamos apenas sendo um produto pirata. Ou seja, alguém que copia, alguém que se faz, mas alguém que não é. Infelizmente, a igreja do Senhor hoje, ela está cometida de muitas pessoas que estão hoje em processo de conversão, ao qual chamamos muitas vezes de convertidos. E eu entendo que convertidos nenhum de nós somos verdadeiramente. Porque a partir do momento que levantamos a nossa mão para Cristo e começamos a caminhar por esse novo e vivo caminho, nós começamos a passar por processos de conversão, ao qual vem sendo acrescido nos nossos caminhos e no nosso dia por meio do entendimento da palavra, pelo aprendizado com o Espírito Santo, e assim nós vamos crescendo, vamos avançando. Não é um passe de mágicas. Se converter não é somente pegar e entrar na igreja. Se converter é permitir que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas, é dar atenção à voz do Espírito Santo e aprender a palavra. Crescer na intimidade, que é a nossa parte, onde nós vamos buscar na graça do Senhor e nos aproximarmos do Senhor, e também no entendimento e no conhecimento da palavra. Não pode ter só uma coisa e não pode ter a outra coisa apenas. São coisas que andam juntas e fazem parte daquilo que completam o verdadeiro cristão, o crente original. Então nós vamos compreender um pouco mais a respeito disso, para entendermos o que o Senhor tem a falar conosco essa noite por meio da palavra. Então aqui já disse no começo, aqui fala que a palavra fiel é esta, não tem outra. Qualquer ensinamento fora daquilo que a palavra do Senhor dá é apócrifo. Qualquer revelação que seja fora do que a palavra diz deve ser anátema, deve ser amaldiçoada, deve ser deixada de lado, não pode ser recebida por mim e por você. A fiel é esta. Então entendemos que se com Jesus morrermos, com ele viveremos. Aqui está dizendo a palavra no sentido de que quando nós começamos a caminhar essa caminhada com o Senhor Jesus, nós começamos por meio da palavra a compreender que as nossas paixões, as iniquidades, as concupiscências da nossa carne começam a morrer. Nós começamos a abandonar o pecado e aquilo que gostamos no pecado. Porque se nós pegarmos e formos ver para a nossa carne pecaminosa, o pecado ele é bom. Mas para nós que queremos viver um novo tempo, uma nova vida com Jesus, e essa vida ela tem que ser espiritual, ela tem que também ser carnal, não pode ser dividida como muitos pensam, onde que eu posso viver uma vida espiritual com Deus e viver a vida na carne separadamente. A minha vida inteira, completa, em todos os sentidos, tem que estar voltada ao Senhor. Então a palavra fiel é essa, que se morrermos com Ele, ou seja, por causa da palavra, por causa dele, morrermos nas nossas vontades e no nosso querer,
com ele nós viveremos. Se sofrermos, com ele reinaremos. Mas se o negarmos, ele também nos negará. Mas como é que podemos negar a Jesus? Nunca neguei a Jesus porque eu nunca falei que rejeito Jesus. Mas muitas vezes rejeitamos a Jesus de que maneira? Com as nossas atitudes, com as nossas posições. A partir do momento que nós começamos a fazer essa caminhada com Ele, levantamos a mão e confessamos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós ali estamos dando a liberdade, nós estamos dando poder, a autoridade sobre as nossas vidas para o Senhor, dizendo que Ele é Senhor. Ou seja, Ele é dono e Salvador. E se Ele é dono e Senhor, nós temos que ouvir a sua palavra, as suas ordenanças e obedecer verdadeiramente. E não somente fazer ou replicar aquilo que é falado, mas se eu não colocar em prática a palavra de Deus na minha vida, eu estou sendo um crente que eu repito a palavra, mas eu não a vivo. Sendo assim, a palavra me compara com alguém que constrói uma casa sobre areia, onde qualquer vento e ondas que vierem podem derrubar a minha casa espiritual, a minha estrutura espiritual. Mas o homem que ouve as palavras de Deus e põe em prática, assemelha-se ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha, diz o Senhor. Então nós vamos entender um pouquinho mais, e até o fim desse culto online eu tenho certeza que eu e você vamos entender melhor se hoje nós somos um crente original ou se nós somos um crente pirata. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Primeira coisa que um cristão tem que ter, verdadeiro, autêntico, é a fidelidade com Deus. E quando nós falamos dessa fidelidade, nós estamos falando do que é possível para o homem. Uma fidelidade, onde nós colocamos todo o nosso entendimento, onde nós colocamos todas as nossas forças, onde nós colocamos todo o nosso ser para fazer aquilo que é ordenado pelo Senhor Jesus. Será que para alguém aqui Deus tem pedido algo que seja impossível de se fazer? A palavra não nos pede para pegarmos e deixarmos as nossas casas dentro das igrejas, carros dentro das igrejas. Essas coisas são distorções, onde são usados versículos para estimular as pessoas por meio do desespero ao qual que muitos se colocam, por meio das suas más ações, por meio da falta do cumprimento da palavra. E muitas vezes cai na mão dessas pessoas que destroem a palavra, que distorcem a palavra, e acabam acreditando porque é muito mais fácil para nós como ser humano tentar fazer uma troca para receber o que nós queremos, do que verdadeiramente buscar aquele que pode nos abençoar e aquele que, independente de qualquer coisa, a nossa busca tem que ser por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode nos dar. Então, primeira coisa que nós temos que entender, nós temos sido fiéis com o Senhor? Nós temos conhecido a palavra e cumprido essa palavra? E algumas perguntas às vezes vêm de encontro quando nós falamos de fidelidade. Eu separei aqui 3 para nós ficarmos de forma mais clara, para iniciarmos direito esse culto e entendermos um pouquinho mais. Quando falamos de fidelidade, eu separei aqui alguns versículos para nós compartilharmos, onde primeiro eu digo assim, quando nós devemos ser fiéis verdadeiramente? Em que tempo? Então, Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz assim: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." O cristão original, o crente original, é alguém que desde o momento em que levanta as mãos para o Senhor, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às tempestades, esse continua sendo fiel ao Senhor. Faz aquilo que agrada a Deus, busca fazer as coisas com diligência ao Senhor, não somente no tempo em que está próximo ao pastor, ou aos líderes, ou talvez perto dos irmãos, porque os irmãos estão a ver, mas é fiel até a morte. Pois sendo fiel até a morte, a palavra do Senhor diz que receberemos a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E como ser fiel? 3 João aqui, primeiro capítulo, versículo 5 diz assim: "Procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos." Então, como ser fiel? Nós devemos pegar, a nossa palavra tem que ser firme, a nossa palavra tem que ser uma única palavra. Sim para o sim,
e não para o não. Então, como nós devemos ser fiéis? Assumindo as coisas conforme a palavra nos dá a graça, dentro da obra, dentro das coisas que nós queremos fazer para o Senhor e tomamos a fazer para o Senhor, para crescermos, para multiplicarmos e alargarmos as estacas do ministério, o ministério de Jesus. Aqui não estou pregando igreja A, B ou C, amém, irmãos? Mas sim o ministério, o reino de Deus sobre a terra. Então esse trabalho foi nos dado para fazer. Mas e como então que nós vamos lidar com isso? Nós temos que proceder fielmente naquilo que praticamos. Ou seja, o nosso testemunho tem que ser constante. O verdadeiro cristão, o original, é aquele que o que ele é dentro da igreja, ele é dentro da sua casa, ele é no seu trabalho, ou seja, as pessoas olham para ele e veem ele de uma só forma em todos os lugares, em todos os momentos em que ele está e aonde ele está. O crente pirata é aquele que já, de qualquer maneira, está de um jeito num lugar porque está na igreja. Na hora que está na roda dos ímpios, se torna ímpio. Na hora que está nos momentos em casa, está fazendo as coisas que não agradam ao Senhor. A hora que está em outros lugares que ninguém pode ver, segundo a carne, começa a entregar a sua vida às corrupções muitas vezes, aos pensamentos impuros. O original, ele vigia a sua vida. O original, como lemos aqui no primeiro, em Apocalipse 2:10, ele é fiel até o final. O crente pirata é aquele que oscila na sua fé. É aquele que uma hora está bem, uma hora não está, porque começa a abrir espaços para que comece a entrar o pecado. É preciso mudança, é preciso posição, irmãos, para que nós possamos ser transformados verdadeiramente. Praticar a palavra, mais do que ouvir e falar, mas viver a palavra do Senhor para as nossas vidas, é algo que vai fazer com que nós tenhamos verdadeiramente com Deus, tenhamos verdadeiramente com os irmãos testemunho alcançado. E o testemunho alcançado significa que a palavra está viva, está praticada, faz parte de mim e de você. Amém? E o quanto ser fiel? Porque falamos de quando e até quando. Falamos em como ser fiel e quanto ser fiel. Lucas 16:10 diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então nós compreendemos que a questão das coisas divinas, elas não têm preço, elas têm valor. E quando nós falamos em valor, valor é algo que não tem preço, é algo que não se pode pagar. Então a pessoa que é dado algo pouco para ela cuidar, e ela cuida daquilo de forma perfeita, agradável, com zelo, essa pessoa, se você der muito a ela, ela vai cuidar desse muito da mesma forma. Mas como que pode receber muito alguém? Aquilo que pouco é dado é mal cuidado, ou cuidado de qualquer forma. Será que esse cuidaria na hora que você der o muito de forma perfeita, proveitosa? Então a palavra já diz que se aquele que no pouco que dá não consegue e não cuida da forma o qual deve fazer, no muito ele também não vai fazer. Mas se eu for um servo fiel, se eu for um crente original e não um pirata, e fazer todas as coisas para o Senhor, para a vida cristã, para os nossos irmãos, para a obra do Senhor de forma plena, desde pegar um copinho d'água, varrer de repente um chão da igreja, arrumar uma cadeira, ir buscar uma vida, se nós fizermos isso com zelo, com carinho, com amor ao Senhor, com zelo, com cuidado, no muito Ele pode nos colocar. Sabe por quê? Porque nós estamos mostrando que até nas pequenas coisas nós somos fiéis. Muitas vezes cuidamos de grandes coisas e abrimos mão e não prestamos atenção nos pequenos detalhes. E se nós olharmos para tudo que Deus fez e criou, tudo que Deus faz é perfeito, é agradável. O Senhor cuidou de todos os detalhes na minha e na sua vida. Então aquele que não cuida do pouco, também não vai cuidar do muito.
Aquele que não soube pegar e ser um crente original dentro da igreja, para receber, para pegar e obedecer, para se submeter, para ajudar, para dar o melhor de si, ainda que esteja na frente de uma igreja, não vai mudar, vai continuar fazendo as coisas de má maneira, com falta de zelo, imprudentemente. É o que diz a palavra do Senhor. Então vamos compreender um pouquinho mais com mais alguns textos, aquilo que Deus fala a respeito do verdadeiro crente e do crente pirateado, falsificado segundo o mundo. Pois hoje, todo mundo que se diz cristão é entendido como um verdadeiro cristão. Não é todo mundo que está na igreja que está se convertendo. Não é todo mundo que está na igreja que está ali verdadeiramente fazendo a obra por amor. Não é todo mundo que está ali porque está com foco em Cristo. Não é todo mundo que está ali que verdadeiramente está buscando crescer. Então vamos entender se dentro desse contexto nós temos sido os crentes aos quais Deus olha e tem prazer em nos usar, ou se de repente nós somos aqueles que muitas vezes Deus usa pela misericórdia para alcançar outras vidas, porque o Senhor usa quem Ele quer e da forma que Ele quer. Mas boa coisa é nós sermos vistos pelo Senhor e agradáveis a Ele. Amém? Será que nós temos sido agradáveis ao Senhor na nossa forma de proceder e de agir? Olha o que diz Evangelho de Lucas, capítulo 12. Glória a Deus. A partir do versículo 40 diz assim a palavra do Senhor. Eu vou estar lendo. Os irmãos prestem atenção e abrem aí a sua Bíblia para estar acompanhando. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse Pedro: Senhor, dizes essa palavra a nós também ou a todos? E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda a vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se pedirá. Aqui nesse texto, a palavra do Senhor está dizendo a respeito da mordomia cristã. Nós podemos compreender que quando nós falamos da mordomia cristã, não é a mordomia que estão pregando por aí, onde que pessoas que são líderes, pastores, líderes da igreja, são servidos pela igreja como reis, como deuses. A palavra fala da mordomia cristã, sobre o serviço cristão. O serviço cristão é a mordomia cristã, onde nós, aqueles que conhecemos a palavra do Senhor e aqueles que querem se aproximar do trabalho do Senhor e começam a fazer parte do corpo da igreja, começam a servir. Jesus foi o maior exemplo de servidão, de uma liderança servidora. Ele foi o nosso maior líder, ele é o nosso maior líder, ele foi na sua época alguém que deu exemplo a respeito do quão grande é servir, qual é o valor da servidão para que você possa alcançar testemunho. Então hoje nós vemos pessoas que querem muito mandar, mas não sabem obedecer. Nós vemos pessoas que querem muito ser servidas, mas não servem. Então louvado seja o nome do Senhor Jesus. Qual que é o princípio? Se o nosso maior líder é aquele que ensina que nós devemos ser o menor diante dos homens, por que nós hoje dentro da igreja do Senhor queremos ser os maiores?
Então aqui diz assim, começa dizendo: portanto, vós também estáis apercebidos, estáis atentos, porque ninguém sabe o dia e a hora que ele virá. Então, se nós pegarmos sobre aquilo que nos foi dado a fazer, nós fizermos com zelo e com prudência, cuidando das coisas de Deus, da forma qual Ele nos ordena a fazer, com cuidado, com zelo, e assim formos achados operando quando Ele vier, Ele vai nos colocar sobre todas as coisas, Ele vai nos dar sobre todos os seus bens, mas se estivermos fazendo de qualquer jeito, pensando, olha, tá tudo certo porque ninguém tá vendo, tá tudo certo porque ninguém sabe, olha, o pastor não tá aqui para ver, olha, os irmãos não estão aqui vendo, tá tudo certo de eu fazer o que eu quiser e do jeito que eu quiser, ninguém vai estar vendo, e vier o Senhor. A palavra diz que aquele que conhece a palavra e não faz o que a palavra diz, será castigado com muitos açoites, ou seja, será muito castigado. Mas aquele que não conhecia a palavra de forma plena e não fez a vontade do Senhor por não conhecer, também vai ser castigado. Então nós temos que buscar conhecer a palavra, pois a Bíblia todos nós hoje temos acesso. Talvez você pode dizer, mas pastor, hoje eu não tenho dinheiro para comprar uma Bíblia. Mas no seu celular você consegue baixar aplicativos gratuitos onde você pode ler a palavra do Senhor e crescer também no entendimento e no conhecimento. Então participe de todas as coisas que possam fazer você crescer na palavra de Deus, que façam você crescer no entendimento, para que você esteja caminhando e sabendo assim o caminho ao qual você vai andar, para você não andar por caminhos escuros, por caminhos confusos aos quais essas pessoas que não têm entendimento têm conduzido esse povo, que também não busca a palavra, para o engano. Que não sejamos nós a sermos encontrados dessa maneira. Que não sejamos nós a sermos aqueles que vão ser lançados fora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outro texto que a palavra fala a respeito da servidão e do cuidado que devemos ter com as coisas de Deus. Ele se encontra em Mateus capítulo 25. Eu peço para os irmãos também estarem abrindo aí e prestando muita atenção no texto que eu vou estar lendo. A partir do versículo 14 diz assim: por isso também... Desculpe, irmãos, porque isso é também como um homem que, partindo para fora da sua terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Olha que interessante, aqui a palavra diz que esse homem sai da cidade e distribui entre seus servos os seus bens, cada um conforme a sua capacidade. Entenda que Deus, conforme nós vamos crescendo, Ele vai acrescentando sobre as nossas vidas. Ele vai nos dando mais, Ele vai nos dando coisas maiores, coisas com mais responsabilidade, segundo a nossa capacidade. Ou seja, Ele não dá nada maior do que nós possamos carregar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ausentando-se logo para longe, e tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajuntou contas com eles. Então, aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que havia recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro,
que ceifas aonde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui está o que é teu. Respondendo também o Senhor disse: mau e negligente servo, sabes que ceifa onde não semeei, ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e lá haverá pranto e ranger de dentes. Então a palavra está falando a respeito de talentos. O Senhor está falando conosco a respeito de responsabilidades. O Senhor está falando a respeito de dons. O Senhor está falando sobre aquilo que Ele te colocou a fazer na sua obra, ao que nós somos chamados a fazer, aquilo que Ele deu segundo a capacidade de cada um para fazer, e o que é que nós temos feito e como é que nós temos conduzido as coisas as quais o próprio Deus tem nos dado a fazer. Será que nós temos sido prudentes? Será que nós temos multiplicado esses talentos? Quais têm sido os frutos que têm sido gerados por meio da minha vida e da sua? Segundo os dons, segundo as oportunidades que temos recebido, o que é que nós temos feito com elas? O que é que nós temos feito? Será que nós temos granjeado? Será que nós temos trabalhado esses talentos, essas capacitações, esses dons, essas oportunidades para aumentar, para ganhar mais almas para o Senhor Jesus, para libertar mais vidas das trevas, das correntes do pecado, dos vícios, da morte? Ou nós temos sido aqueles que fomos chamados para pregarmos o Evangelho, para fazermos a obra de Deus, para salvarmos, para levarmos a palavra da salvação para essas vidas, para sermos agentes de salvação, para sermos canais de bênçãos, e ao invés de nós fazermos o que devemos fazer, nós pegamos aquilo que Deus nos deu, que é algo tão precioso, cavamos e enterramos. Será que você tem sido o verdadeiro servo fiel, aquele que no pouco foste fiel e tem sido fiel e que no muito será colocado? Ou você é como esse último, ao qual o Senhor diz servo inútil, em algumas traduções, e negligente. Inútil e negligente. Bom e fiel. Original e pirata. Aí nós começamos a entender aquele que verdadeiro é servo, aquele que verdadeiramente adora, aquele que verdadeiramente ouve, aquele que verdadeiramente faz, aquele que verdadeiramente multiplica. A vida cristã é baseada na multiplicação. Do dinheiro, pastor? Não. Se Deus quiser te abençoar financeiramente, Ele pode te abençoar. Mas a meta espiritual nossa por meio da palavra é salvação, é cura da nossa alma, é redenção dos nossos pecados, é morar eternamente com Cristo. Você não vai encontrar na palavra a palavra falando enriquecer, sendo algo para nós como sendo o fruto da nossa busca para com o Senhor. Alguém viu aqui na palavra algum dos apóstolos ricos? Alguém já viu algum apóstolo aqui na palavra andar de carruagem de ouro? Morar em palácios? Não. Não é isso que a palavra diz. A palavra fala que nós estamos lutando. É uma luta da nossa carne contra o nosso espírito. E nós que estamos com os olhos abertos, nós que conhecemos um pouco mais a palavra, nós que começamos a caminhar o caminho de Cristo, somos aqueles que vamos fazer diferença sobre essa terra. Porque a palavra fala que eu, que você, somos luz e sal. Sendo eu e você luz e sal dessa terra, se nós não iluminarmos aonde entrarmos, aonde estiver em trevas, nós não trouxermos a luz, se aonde estiver sem sabor nós não temperarmos, há algo de errado comigo e com você. É aí que nós começamos a ver aonde verdadeiramente se diferem o joio do trigo, o crente original e o crente pirata.
O original dá fruto. E tudo que ele põe a mão prospera. Ele vai numa casa visitar, ele traz as vidas para a igreja. Ele prega, as pessoas recebem a palavra e começam a querer saber mais desse Jesus. O crente pirata, a vida é infrutífera. O crente pirata não prospera os talentos. O crente pirata, ele tá só a casca. Por ser um produto pirata, ele pode ser até igual olhando para ele. Pega o crente original, pega o crente pirata. Talvez você olhando os dois são idênticos. Roupas, a forma de estar, talvez a forma de falar. Mas a Bíblia fala que pelos frutos conhecereis a obra de cada um. Sendo dessa forma, será que o funcionamento desses dois crentes vai ser igual? Será que o resultado da ação desses dois crentes será igual? Alguém já viu um produto original e um pirata juntos? Será que o acabamento é igual? Será que a eficácia do produto é igual? Será que o fruto que será gerado vai ser um fruto igual? E infelizmente hoje, irmãos, as pessoas têm olhado para as vidas por aquilo que as vidas têm e não por aquilo que as vidas são. E é por isso que muitos homens, inclusive homens de Deus, têm sido enganados e têm aceitado dentro da sua igreja e colocado muitas vezes em lugares de liderança dentro da sua igreja, crentes falsificados, pessoas não convertidas, pessoas que não têm uma vida cristã verdadeira. E fingem, e vestem a roupa, e têm a carcaça do original. Mas o conteúdo é falsificado. Porque se o conteúdo não for a palavra de Deus, esse conteúdo está falsificado. Se o conteúdo não gerar frutos, segundo a palavra de Deus, o conteúdo está falsificado. Mas pastor, vendo essa palavra, eu olho para mim agora e vejo que eu sou um crente pirata. Se você, glória a Deus, está passando por situações como as quais falamos aqui e assim você consegue ver na sua vida onde está a falsificação, eu convido você a fazer algo diferente. Porque o único lugar que nós vemos algo que é pirata se tornar original é na presença de Deus. Onde que alguém que não era pode ser. Onde que alguém que nunca foi se torna alguém que é. Mas como? Abre os teus ouvidos. Caminha o caminhar do Senhor. Conheça a palavra de Deus. Se aprofunde no ensinamento. Se aprofunde na graça. Se aprofunde em viver aquilo que você tem aprendido. Pessoas muitas vezes que ensinam a palavra, mas não vivem o que ensinam. Pessoas que são pregadores, irmãos, e têm uma vida miserável. A família sofre, a esposa, os filhos, as pessoas no trabalho sofrem. Sabe por quê? Porque esse ou essa é crente só na igreja. É crente só na hora que está com a roupinha do culto, irmão. Ou que está com a Bíblia debaixo do braço. E aí, são pessoas as quais que envergonham o evangelho. São cristãos falsificados. São pessoas que não agem segundo o poder de Deus, mas sim por meio de heresias, por mentiras, por técnicas de persuasão, muitas vezes. Hoje é fácil de aprender na internet. Técnicas de persuasão para enganar as pessoas, técnicas de gatilhos emocionais para pegar e enganar as pessoas e fazer com que as pessoas entrem num estado emocional e fazendo assim com que essas pessoas elas achem que isso é o Espírito Santo. Mas são ações, são técnicas. Agora, verdadeiramente, a palavra diz que o crente verdadeiro, o original, ele é fundamentado, ele é construído numa base sólida. Ele é construído num lugar onde a sua estrutura permanece eternamente. A rocha, Cristo Jesus. Por meio da palavra. A palavra do Senhor nos liberta. A palavra do Senhor nos dá a base para que nós sejamos originais. Originais? Eu sou original. Eu invento umas coisas aqui. Eu prego coisas que só na minha igreja prega.
Olha, eu tenho revelações que só eu tenho. Meu irmão, minha irmã, se as tuas revelações, se o teu entendimento, se as práticas que você tem feito por aí estão fora do contexto bíblico, você está falsificando, você está pirateando a palavra de Deus, você está sendo um falso profeta. Você está sendo alguém que está deturpando a palavra, destruindo o genuíno evangelho, porque você está pregando o que você quer pregar e não o que a palavra diz. Porque se você pregar o que a palavra diz, a igreja vai crescer. Os irmãos vão ser edificados sobre o leite genuíno, fortificado. E não essa água suja que tem sido servida nos púlpitos das igrejas. Que tem sido lugares que têm sido trocados por serem lugares de adoração para ser lugares de aparição. Lugares onde homens se ensoberbecem, lugares onde homens manipulam segundo as suas vontades o poder de Deus, suposto poder de Deus. Porque Deus ninguém manipula. Ele é o Senhor, não eu e você. Fazemos nós a vontade dele e não ele a nossa. Então aí nós vemos, quando vemos esses homens, é porque Deus vai fazer. Irmão, eu já começo aí. Começou a falar porque Deus tem que fazer. Deus vai fazer porque estou falando. Meu irmão, foge disso. Minha irmã, foge disso. Isso é cão, isso não é Deus, não. Porque o servo do Senhor é aquele que se submete à vontade de Deus, o verdadeiro. Agora, aquele que diz que manda, aquele que diz que tem autoridade, Jesus era o Filho. Jesus era homem e Deus. Em nenhum momento Jesus diz nada a respeito dele fazendo porque ele quer. Mas todo momento ele diz, porque vim fazer, pois me agrado em fazer a vontade de meu Pai. Então a vontade de Deus, ela é soberana sobre todas as coisas. A vontade de Deus, ela é soberana na palavra. A vontade de Deus é soberana na minha vida. A vontade de Deus é soberana no meu ministério. A vontade de Deus é soberana na minha vida, na sua vida, na minha família, na sua família, hoje e eternamente. O que passar disso, a Bíblia fala que é procedência maligna. Então temos visto falsos crentes, crentes piratas, pregadores piratas, profetas piratas, bispos, apóstolos, pastores e todos mais piratas. Pessoas que se tornam porque acham que são. Pessoas que se auto-intitulam. Pessoas hoje que saem em meio de rebeldia de algum lugar e já querem montar outro lugar, usando da rebeldia para tirar pessoas na rebeldia. Lembrando que a rebeldia é uma das coisas mais antigas que a Bíblia fala, que Lúcifer foi o primeiro rebelde da palavra. Como é que vai dar certo uma coisa que começou na rebeldia, irmãos? Começou na divisão, amados? Então vamos abrir o olho, vamos enxergar a verdade das coisas conforme elas são. E vamos parar de olhar e querer tampar o sol com peneira. Tem pessoas que querem olhar para a glória de Deus, mas não querem ver a glória, sabe, irmãos? E querem tampar para não enxergar. Querem ver, preferem dar ouvidos a fábulas de demônios que a palavra diz, pois as suas mentes estão cauterizadas, pois o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos. É por isso que hoje tem tanto crente aí dizendo que hoje busca em casa, é por isso que tem tanto crente hoje dizendo que não precisa estar na igreja, é por isso que diz que tanto crente fala assim, olha, eu faço todas as coisas que eu faço, mas eu tenho Deus no meu coração. Irmãos, desculpas, falsificações. E o pior, são mentiras que muitos dizem para si mesmos. Alguns nem acreditam nisso, mas falam como uma forma de se proteger. Querendo dizer, justificando o que tem feito de errado, tentando alcançar que Deus, mesmo nesse engano, vai aceitar tudo aquilo que tem sido feito. A palavra é uma só. O caminho é um só. O céu é um só. Mas, para chegarmos lá, o caminho é único. A palavra diz que é Jesus Cristo. Caminho, verdade e vida.
Fora isso, irmãos, qualquer outro caminho ou atalho que pegarmos, a palavra nos garante que vai nos conduzir para o inferno. Então, vinde como estás. É para nos chegarmos a Ele como estamos. É para nos aproximarmos da forma que estamos. Porque outro engano que muitas vezes nós fazemos a nós mesmos é querer dizer que nós vamos pegar e nos aproximar, eu vou começar a frequentar, eu vou começar a caminhar quando eu parar com essas coisas. Não, vem do jeito que está. Mas não permaneça. O problema é que muitas pessoas começam a querer vir para a palavra. E depois de um tempo, irmãos, começam a se falsificar. Começam a querer voltar para os pecados, começam a querer voltar para as velhas práticas e começam a abandonar a sã doutrina e começam a dar ouvido a doutrinas distorcidas, porque isso te dá liberdade humana, né? Para que você possa fazer o que você quer segundo a sua carne. A palavra do Senhor, ela não nos proíbe nas coisas que não podemos fazer. Ele não diz, não sentencia, não pode e pronto. Nós temos livre-arbítrio, nós podemos fazer por isso, se for a vontade da nossa carne. Mas nós que estamos no Evangelho, nós não queremos mais fazer a vontade da nossa carne. Então não é por causa que a palavra nos proíbe, é porque nós amamos a Deus e queremos fazer a vontade do Senhor. Então aquilo que antes nós queríamos fazer porque nós tínhamos vontade na nossa carne, agora nós aniquilamos a nossa carne por prazer, por amor. E isso não nos é pesado. Existe uma luta? Claro que existe. Porque a nossa carne, ela vai buscar se manifestar. A nossa carne vai tentar a todo tempo se levantar contra as nossas vidas espirituais. Em Gálatas 5 a palavra fala que a carne se opõe ao espírito e o espírito à carne. Então ali que está a guerra. E essa guerra é manifesta na nossa mente, segundo aquilo que nós alimentamos em nós. Carne ou espírito? Por isso que quando a palavra do Senhor fala, bem-aventurado o varão que não se detém no conselho dos ímpios, está dizendo, bem-aventurado aquele que não vive uma vida segundo o mundo, ou seja, que vive uma vida voltada para as coisas do Senhor. A mente funciona diferente, o pensar funciona diferente. E sendo assim, a partir daí, o meu falar se torna bom, os meus olhos se tornam bons, o meu ouvir se torna bom, e nós começamos a sair dos enroscos dessa vida. Começamos a viver uma nova realidade, uma vida nova com o Senhor plenamente. Então, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, quer dizer que se eu quiser, eu posso fazer todas as coisas que eu quiser? Você tem o direito de escolher. Mas quem conhece o Senhor Jesus faz a melhor escolha. Porque sabe que essas outras coisas, elas dão prazeres momentâneos, mas esses prazeres, eles acabam. E podem se tornar laços, aos quais destroem a tua família, aos quais destroem a sua vida. Quem aqui já não viveu experiências más, ruins aí nesse mundo? Sabendo que tudo que o mundo dá, ele nos toma. Tudo que nós conseguimos aí fora tem um preço a pagar. Mas Jesus pagou um preço por nós, para que nós tenhamos hoje de graça, a graça, para aqueles que nele crêem, para aqueles que nele vivem. Então o engano ao qual nós vivemos hoje nas igrejas principais é onde que todo mundo que fala eu acredito em Jesus está salvo. Porque está sendo pregado uma palavra, um evangelho falsificado. E essas pessoas estão se apegando a essas mentiras, a essas falhas teológicas, as quais inventam a cada dia, e estão vivendo uma vida de brechas. Uma vida evangélica, entre aspas, ou uma vida cristã, que não tem base em Cristo, mas tem base em si próprios, como se Jesus estivesse implorando, como se Deus necessitasse que nós o busquemos. E vamos entender, irmão, que se você não quiser buscar a Deus, ele continua sendo Deus. Se você não quiser mais servir, ele continua sendo Deus. Ah, ele não te abençoou, você está bravinho? Ele continua sendo Deus. Mas você sem Deus é o quê? Quem você é sem ele? Então vamos entender que quem precisa de Deus somos nós. A partir do momento que nós compreendemos isso e começamos a conhecer pela palavra Deus, nós começamos a ver a grandeza desse Deus e aí nós queremos servi-lo, nós queremos fazer por amor a Ele, por amor aos nossos irmãos.
Sabendo que tem muitos aí que estão precisando de alguém para falar. E de repente o teu vizinho está precisando que você abra a tua boca para falar do amor de Deus e você não fala. De repente o teu vizinho, o teu primo, o teu irmão, o teu esposo, a tua esposa estão precisando de alguém que fale. E a pessoa mais próxima para poder falar do amor de Deus para essas pessoas é você. Mas eu não sou pastor, eu não sou presbítero, eu não sou diácono, eu não sou... Você, sendo cheio do Espírito Santo, você pode pregar o Evangelho. Você sendo cheio do Espírito Santo, você pode orar pelas pessoas. Irmãos, isso não foi uma coisa que foi dada só para pessoas determinadas, mas para todos que estão cheios dele. Então seja cheio. Tenha conhecimento da palavra para você ser firme, para você não cair nas concupiscências, para que você não queira fazer o mal, para que a sua mente não queira fazer o pecado. Não escolha o pecado, mas diante das tentações, você sempre possa escolher a Deus. Escolha Deus. Seja um crente original. Seja um crente com selo de autenticação do céu. Um crente selado pela glória de Deus. Um crente produzido. Um crente nascido das águas. Um crente selado pelo Espírito Santo de Deus. Um crente formado. Um crente com visão de palavra. Um crente alicerçado. São os benefícios, são os frutos que são gerados nas nossas vidas por sermos fiéis a Deus. Então, o ser fiel não é você se forçar a fazer algo. O ser fiel é você fazer por livre, espontânea vontade, porque você ama. Você só pode amar alguém que você conhece. E infelizmente hoje as pessoas não conhecem a palavra. Então como é que podem dizer que amam a Jesus se não conhecem verdadeiramente quem é Jesus? Como é que as pessoas podem dizer que amam a Deus se verdadeiramente não amam a Deus? Pois não o conhecem. Como é que alguém pode dizer que ama a Deus, aí chega na igreja e começa a falar mal dos irmãos, do pastor e tudo mais? Se não ama os irmãos, a quem vem, ou aqueles que estão sobre a sua vida, sendo seus líderes, patrões e tudo mais, como é que você vai amar a Deus que você não vê, sendo que você não consegue amar o seu irmão, o seu vizinho, o seu amigo, o seu irmão da congregação, da igreja sua? Como é que você pode amar? Então são coisas incompatíveis com a fala de alguns em relação às suas atitudes. O crente original, ele é original em todas as áreas. Mas é original em si mesmo? Não. Ele é original na palavra a qual nos forma. Ele é formado, ele é gerado por meio do sacrifício de Cristo. Ele é gerado por meio do Espírito Santo. O original, ele tem as características do céu. Mas o crente falsificado, ele é um crente onde tem as características da carne. Então medita essa noite nessa palavra na sua vida. Coloca em prática. Olha para você. Segundo o padrão ao qual nós temos conversado aqui. Se você não conseguiu pegar os versículos, volta o vídeo depois que ele for editado e entrar no ar, gravado no YouTube. Você pode ali pegar, ouvir de novo essa palavra. Você pode ali novamente pegar os versículos. E assim você pode se edificar. Ali você pode pegar, olhar para si mesmo. E de repente você vai estar ouvindo essa palavra agora e falando assim, realmente, nessa área, esse pastor falou, olha aqui, ele falou que é o que eu estou fazendo errado. Glória a Deus por isso. Não se sinta mal de você estar sendo afrontado pela palavra. Não se sinta mal de repente a palavra estar falando alguma ou mostrando para você alguma falha sua. Sinta-se feliz, porque se Deus está te dando essa oportunidade de você ouvir essa palavra e essa palavra mostrar para você que algo que você está fazendo não está segundo o padrão do céu, e isso fizer você pensar e isso te motivar a mudar, você já vai estar gerando novos frutos. A palavra, ela confronta o pecado. A palavra confronta a nossa carne, mas a palavra nos aproxima de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Até aqui, o Senhor me concedeu e o que eu passar daqui, vou ser eu a falar. E eu não tenho nada a acrescentar aos irmãos, a não ser aquilo que o Senhor falou hoje, comigo e com você. Então não seja apenas um ouvidor da palavra, seja um cumpridor. Seja você alguém que vai ouvir
Seja você alguém que vai pôr em prática a palavra ao qual Deus está falando. Que tipo de servo você é? Bom e fiel? Ou inútil e negligente? Original ou pirata? Não seja pirata. O pirata vai ser aquele que no dia que chegar diante do Senhor, ele vai dizer: apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Jesus, ele não trabalha com produto falsificado, meus irmãos. Ele não trabalha com produto pirata. Então, nós vamos entender que naquele dia vai haver separação de quem é e de quem não é. E há pessoas que aparentemente, segundo a capa, vão enganar a muitos. Mas naquele dia vai ser exposto verdadeiramente quem é e quem não é. Então, para que você não seja surpreendido naquele dia por deixar a sua vida rolar e não prestar atenção nisso, atente à palavra de hoje e comece a pôr em prática essa palavra para que você seja aquele ao qual, quando o Senhor te vir naquele dia e vai dizer: ei, esse ou essa eu conheço, esse aí, ó, eu tinha intimidade, esse aí tinha comunhão comigo, essa aí, minha serva. Então, coisa linda vai ser quando chegarmos lá e sermos reconhecidos, não por aquilo que falamos, mas por aquilo que somos verdadeiramente diante do Senhor. Amém? A decisão é sua. Sempre é sua. Mas você deve pegar e ouvir a palavra e praticar a palavra. Cuidado com ensinamentos de portas largas. Cuidado com os ensinamentos, principalmente dessa nova geração que está pregando aí absurdos, irmãos. Dizendo que Deus, a justiça de Deus é como a minha e a sua. Dizendo que a pessoa é tão santa quanto Jesus. Irmãos, absurdos. E muitas pessoas têm ouvido falar, muitas pessoas têm replicado esses vídeos com esse mal lançado, porque não conhecem a verdade. Vamos conhecer a verdade. Quer ser liberto? Muito simples. Quer ser livre do diabo? Muito simples. A palavra fala que quando Deus falou para Josué sobre aquilo que ele ia começar a fazer diante do povo de Israel, ele fala: seja forte e corajoso, não pasmes, não te espantes. Medita nessa palavra de dia e de noite, para que tudo te vá bem. Então, se nós buscarmos na palavra de Deus, tudo te vai bem. Mas busque ler e conhecer a palavra do Senhor verdadeiramente. Amém? Hoje nós temos muitos recursos. Outro dia alguém me perguntou: e se eu não souber ler? Você consegue Bíblias em áudio para você estar ouvindo. Então, vamos dizer, né, qual é a sua desculpa? Ah, pastor, é que eu não enxergo. Tudo bem, existem Bíblias em braille. Então, sempre, para aquele que quer, para aquele que se decide chegar, vai ter sempre algo que pode fazer para conseguir se aproximar de Deus. Amém, amados? Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos permanecer, vamos avançar, vamos viver o verdadeiro Evangelho e sermos os originais. Amém? Aqueles aos quais o Senhor levantou para fazer diferença nessa terra. Porque se formos luz pirata, a luz pirata gasta muita bateria e não ilumina nada. Se for sal pirata, não salga. Mas a luz original brilha e dissipa a escuridão. E o sal não é insípido. Ele salga, ele dá sabor. Então louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os originais, eles dão frutos originais. Os piratas dão frutos segundo a sua concupiscência. Esses frutos não permanecem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero estar orando pela sua vida. E antes eu peço para você nos ajude com esse trabalho. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube. Compartilhe essa palavra. Clique aqui nesse vídeo se você gostou. Se Deus falou com você essa noite. Amém? Vamos levar a palavra de Deus para todas as pessoas. Esse é o nosso compromisso. Esse é o projeto de Deus para as nossas vidas. Então seja você parte desse projeto. Amém?
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Feche teus olhos, eleva o pensamento ao Senhor, vamos orar a Deus. Pai querido e eterno Deus, diante do Senhor, meu Deus e meu Pai, apresentamos as nossas vidas como oferta agradável a Ti e agradecemos, Senhor, por esse tempo, por esse momento diante da Tua presença e graça. Livra-nos, Pai, de todo engano, de todo roubo, de tudo aquilo que não provém do Senhor, mas que o Teu Espírito Santo possa estar a ministrar e nos ensinar o verdadeiro caminho, Senhor. Onde toda dúvida e incredulidade venha cair por terra agora. Eu peço para que o Teu Espírito Santo esteja visitando agora cada família aqui representada. E eu peço, meu Deus e meu Pai, que desça sobre cada lar a Tua paz. E a Tua paz ali permaneça, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Estende suas mãos. E a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de vós. Amém? O Senhor Jesus é o nosso pastor e nada nos faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos. Só um recado antes de nós encerrarmos. Como nós estamos nesse período dessa quarentena, ao qual ainda estamos submetidos, nós não estaremos fazendo culto na igreja. E assim, nós estaremos trazendo aqui para online os cultos da igreja por esse período. Então, nós vamos estar fazendo os cultos de terça, quinta, que hoje seria o culto presencial, nós estamos fazendo aqui online. E vamos estar aqui também no domingo para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Espero te ver aqui no domingo também para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos vencer com Cristo, vamos avançar, vamos para cima, irmãos. Vamos pegar e deixar o embaraço de lado e vamos viver esse novo tempo para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe você e a sua família para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém?